Então, nesse primeiro momento, Clóvis, primeiro cumprimentá-lo, agradecer pela sua vinda até o nosso QG da Rádio Cidade aqui para responder, para ser sabatinado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida, da tua biografia, que é também importante aqui para que o eleitor possa conhecê-lo ainda mais. Boa noite. Muito boa noite, Tanaka, professor Helly, Osmar e aos ouvintes da Rádio Cidade, aqueles que nos assistem também nos nossos canais da rede social. Para mim é um prazer enorme estar aqui retomando os estúdios da Rádio Cidade, que eu sei que é uma rádio que também tem uma grande influência na nossa cidade de Itapema. Para mim, uma honra estar aqui novamente. E, claro, me apresentar, sou Clóvis Júnior, candidato a prefeito pela cidade, 36 anos, empresário, cristão, pai da linda Maria Alice, minha preciosa, esposo da Patrícia Gomes da Rocha, sou nativo aqui de Itapema, sou empresário no ramo da construção civil e no mercado imobiliário há mais de 17 anos, sou formado em Direito, Administração, tenho MBA em Gestão Empresarial, também acumulo cursos técnicos como corretor de seguros e corretor de imóveis. Então, são graduações que preenchem meu currículo, mas mais do que isso, essa experiência que eu adquiri desde os 16 anos, quando entrei para o mercado de trabalho, e logo aos 20 que eu abri meu próprio negócio. De lá para cá, empreendi no ramo imobiliário. Atualmente tenho empresas voltadas a esse negócio, como construtoras, e estamos contribuindo, obviamente, para o crescimento também da cidade, vendendo a cidade lá fora. E basicamente o que me motivou a entrar nesse cenário eleitoral, e eu falo isso de forma humilde, mas é qualificar um pouco a gestão do município, tendo em vista que o próprio mercado nos abriu meus olhos, mas também por razões muito especiais, pelo tratamento que a cidade deve merecer, pelo que arrecada. A nossa cidade, ela é muito rica, a nossa cidade tem uma arrecadação histórica e a gente precisa, com problemas pontuais, com gargalos existentes, de uma gestão qualificada, técnica. Eu me sinto preparado, pronto para esse desafio, que não é fácil. Muitos pensam que é fácil, não é fácil, mas eu me sinto pronto para esse desafio e sinto nas ruas, né? Que o povo busca uma renovação, está cansado de um governo que completa seus 8 anos e nos últimos 4 anos ficou um pouco acomodado. Itapema pede com urgência uma renovação, mas uma renovação com qualidade, e é por isso que me apresento como essa opção, a única, né? Diga-se de passagem, de renovação para a cidade de Itapema. Muito obrigado. Bom, vou começar, professor. Vamos lá. Candidato, eu vou me ater já nesse início, a sua metodologia do trabalho está lá no seu plano de governo também, é o primeiro item. E eu destaco aqui que o senhor se utilizou ipsilitris aqui, né? Oitivas populares, das redes sociais, e o senhor diz lá que possibilitou criar um plano que atendesse à diversidade. Teve reuniões com o setor produtivo, com a sociedade civil organizada, além de consulta aos técnicos e administrações, como o IBGE, a Federação de Agricultura e Pecuária, o SEBRAE. Agora que eu me recordo, na teoria, fontes imprescindíveis realmente, sim, que devem lhe dar um norte. Mas lhe falta a prática política, administrativa, que o senhor não tem ainda, ou seja, a vida pública, né? Como é que o senhor vai enfrentar, se eleito, os próximos 4 anos sem essa experiência, muito embora tenha aí a vida privada uma certa experiência aqui, porque a cobrança vai ser enorme. Com certeza. Muito me orgulha da minha trajetória, né, como empresário, e obviamente a gente adquire não só experiência no mundo empresarial, como também um amadurecimento para a vida. E isso me possibilita, sim. Eu sei que já me fizeram essa pergunta, Júnior, você se destacou, empresário de sucesso no mundo privado, mas a prefeitura é diferente, com certeza. A prefeitura é diferente, tem a própria lei que regula, mas eu tenho certeza, isso está muito em alta no Brasil, com modelos inclusive em cidades vizinhas, mas em todo o Brasil está muito em alta pela falta de capacidade dos políticos tradicionais ou aqueles que vivem só da administração pública. O mundo empresarial tem se voltado e tem se visto muitos candidatos que vêm desse mundo, que adquiriram essa experiência, essa metodologia de trabalho, pois com a minha formação e experiência que eu tenho na vida privada e o desempenho que eu fiz durante as empresas, é muito comum eu entrar para a gestão pública, se ater de todo o material técnico, de toda a linha e diretrizes, né? Que compõe a administração pública, os princípios da administração pública, que isso é muito importante, e não tenha dúvida que a gente vai conseguir empregar, né? Todo esse trabalho. Não, para mim é um desafio de certa forma simples,
pelo que eu venho desempenhando na vida privada, mas mais do que isso, quando a gente elaborou o plano de governo, a gente já se utilizou não só desses meios que são imprescindíveis, mas a gente deixou um plano com diretrizes para encaminhar Itapema para os próximos anos. Ouvindo quem? Ouvindo as pessoas na rua, ouvindo também a sociedade civil, a sociedade empreendedora, ouvindo, buscando também informações técnicas dentro do que a gente consegue, né? Achar na prefeitura, mas é um misto de trabalho. O senhor teve dificuldades na prefeitura para buscar informações? Até porque eu não ocupo nenhum cargo, né? O vereador, ele poderia hoje estar buscando algumas informações, mas mesmo assim eles têm dificuldade. Eu vejo pela própria atuação do meu vice Adriano Pivoto. Mas o Portal da Transparência é uma vergonha. O Portal da Transparência Itapema, ele de nada é transparência, é um verdadeiro labirinto. Inclusive nas métricas que eu acompanhei, comparada a outros portais de transparências por aí afora, a gente não se enquadra com uma nota muito positiva. Ou seja, mesmo com essa dificuldade, a gente sabe que para construir um plano de governo, você tem que estar com olhos atentos à comunidade. É muito fácil tu saber os problemas que Itapema tem hoje. E o nosso plano de governo, ele foi baseado justamente nisso. O projeto de cidade nosso contempla não o distanciamento do poder público para a sociedade, para as pessoas. O projeto de cidade, diferente do projeto de poder que eles montaram, ele contempla pessoas técnicas. Eu vou me cercar na administração pública. E uma das bases do nosso plano de governo, o enxugamento da máquina pública, que faz a gente não só valorizar as secretarias, pastas, como também trazer pessoas competentes para suas áreas, pessoas qualificadas, até porque não houve um loteamento dos cargos públicos. A gente construiu esse projeto de cidade sem que houvesse um loteamento de uma secretaria, uma diretoria, e isso me dá gás e também me motiva, porque eu não conseguiria governar, principalmente batendo na tecla de um governo técnico e um projeto de cidade, se eu não tivesse essa autonomia e essa liberdade de escolher pessoas para ocupar as pastas. E o plano diretor, plano de governo, ele vai com certeza sendo atualizado durante a própria campanha, porque a gente deixa esse canal de abertura para o próprio cidadão, para o próprio eleitor, pois ele vai mostrando a realidade dos bairros, a realidade que a gente enfrenta no dia a dia, conversando com eles, e isso nos possibilita também, e já dá sinais de como a gente vai atuar na linha de frente da prefeitura, que é abrindo a prefeitura, abrindo as portas. A prefeitura, ultimamente, ela está muito um palacete fechado. A gente precisa abrir as portas, humanizar, trazer mais amor e empatia, que é o que falta, e a gente sente não só no funcionalismo público, como também nas pessoas que a gente conversa na rua. A gente precisa, em outras palavras, sem sensacionalismo, a gente precisa libertar um povo que precisa de um governo um pouco mais humano, mas acima de tudo, com qualidade, com pessoas competentes, que a gente vai com certeza não só fazer um bom governo, mas como, né, se basear nessas diretrizes que não só o próprio nosso plano de governo institui, como os pilares dentro da administração pública, que não tenha dúvida que a gente vai enfrentar com muita responsabilidade e com muita qualidade. Professor Clóvis Júnior, vou trazer a discussão aqui pro meu campinho. Claro, vamos trazer para educação. Vamos começar com a educação. E eu já tenho outras anotações aqui também. Ô Clóvis, você no seu programa de governo, você fala em expandir o acesso e melhorar a qualidade de ensino, é a sua primeira frase desse plano de governo. E sendo do ramo da educação, eu entendo que muitas das soluções possíveis, elas são difíceis. Vou dar um exemplo. Eu ouvi muito nos últimos dias você falando em comprar vagas de creches em escolas particulares. E a gente sabe que tem todo um problema em virtude dessa questão. Primeiro, é saber se é interessante para as escolas particulares. Segundo, é saber se elas têm vagas e interesse em participar desse processo. Então, como é que você pensa a educação de uma forma geral? Mas especificamente, como é que você pensa em zerar as filas hoje do Fila Única em Itapema, que é um grande problema que a cidade enfrenta? Então, Heli, a gente sabe que eu sempre pontuo nos discursos, dentro das reuniões e caminhadas, que Itapema, por ser uma cidade tão próspera, uma cidade que é destaque no mercado imobiliário, a gente vende Itapema lá fora como uma cidade muito rica, mas quem vive aqui dentro não tem esse sentimento. Essa é a grande realidade. Com relação às filas, principalmente nas vagas das creches, é inadmissível que hoje a gente encontre mães na fila 1.000, 1.120, 900, enfim, tem vários relatos de mães que nos mandam print desse número da fila, né? O número da fila que elas se encontram. Obviamente que a gente precisa
de início fazer mutirões que vai não só na educação como na saúde também, mas não esse assunto a gente entra depois, mas a gente precisa fazer mutirões para estancar, para zerar essas filas, para dar qualidade de vida para essas pessoas, para essa mãe ter uma oportunidade de entrar para o mercado de trabalho, tendo em vista que há um alto custo de vida na cidade de Itapema. Então essa mãe não indo para o mercado de trabalho não contribui para o aumento da renda familiar. E as vagas das creches, quando a gente fala em comprar um voucher na particular, a gente enfrenta, óbvio, vários problemas. E eu tive fazendo uma consulta junto a toda a rede privada de escolas, para ver o número de vagas que estariam disponíveis, né? Você já fez esse trabalho, então? Já fiz porque a gente sempre tem um cuidado de quando informar, e eu vejo que quando eu lancei essa ideia de estancar e comprar voucher, o outro candidato também se aproveitou da ideia. Mas não por isso, eu nunca me preocupo quando tentam me copiar, mas a gente saber em detalhes o que tem a oferecer. Então as escolas me informaram, e algumas, né, abriram seus números. Além da gente ter poucas vagas no particular, que seria uma das medidas de comprar voucher no particular, a gente, claro, enfrenta também um problema de adaptações e da própria estrutura das escolas particulares, mas mais do que isso, a gente tem que passar para um próximo nível. Eu acho que num curto espaço de tempo, para estancar esse problema e essas filas, alugar assim salas, alugar espaços em casas, espaços físicos maiores, e ali montar provisoriamente creches com ótimo atendimento, creches que eu falo que a gente tem que ter Itapema com horário estendido e funcionando o ano todo. Não faz sentido ter creche com meio período, não faz sentido ter creche em que o horário não bate com o horário comercial, ou seja, a mãe tem que correr às pressas e às vezes chegar atrasado no trabalho ou sair mais cedo do trabalho. Acho que não faz sentido. O horário estendido no mínimo de 12 horas é algo que não tem como não ser menos que isso. Mais do que isso, a gente tem que fomentar para zerar essas filas, então investindo, passando o crivo das creches particulares, com esses problemas que a gente vê que enfrenta, a gente tem que sim alugar espaços físicos fora, e colocar todo esse contingente, obviamente com muita qualidade, e no curto espaço de tempo aí desenvolver todo um trabalho para construir definitivamente novas creches. E vou além, creches em locais estratégicos, de preferência próximo aos locais de trabalho do maior contingente populacional, né, da classe trabalhadora da nossa cidade, daquele que necessita dessa vaga na creche, e que ela funcione o ano todo, que ela funcione também em horário estendido, para justamente a gente atender essa demanda dessa mãe que hoje não consegue essa vaga na creche. Agora, Clóvis, tem uma demanda que é natural. Itapema é uma cidade que cresce a olhos vistos e tem muita gente que chega aqui o tempo inteiro, né? Então esse é um problema que Itapema vai encarar por muitos anos. Quer dizer, a gente tem muitas obras acontecendo, a construção civil ainda num estágio muito avançado e certamente chegando famílias a cada instante, né? É também preciso planejar para frente, né? O que você pensa nesse sentido? Então, eu vejo o seguinte, tratando-se de educação num contexto geral, o que a gente mais vê, e isso eu ouço relatos tanto de professores como também alunos ou pais de alunos, a gente já enfrenta um problema de o nosso contingente populacional ter aumentado nos últimos anos, e Itapema, todo ano a gente aumenta a população. Eu que venho do mercado imobiliário, eu tenho essa informação mais precisa. Todo ano estão inaugurando novas obras, novas famílias vindo para cá. Então, há um contingente muito alto de crianças, e hoje as nossas salas na rede pública municipal estão superlotadas. Hoje as crianças estão sendo espremidas em sala de aula. E a gente tem um problema muito sério que vai além da estrutura. Então, precisa as escolas municipais sofrerem reformas e ampliação, mas essa reforma depois a gente tem no nosso plano de governo que ela seja também contínua. A gente tem que ter uma equipe preparada e à disposição em todas as escolas nesse trabalho junto à educação para estar fazendo essa manutenção, para que não chegue e aconteça o pior em casos de infiltrações ou casos até piores que a gente observa na rede pública municipal. Mais do que isso, a gente tem um outro problema, que é a própria desvalorização pessoal. Hoje o professor, ele está desmotivado. Professor Hélio, eu sei que é uma classe que você sente também essa dor por ser professor. O professor hoje em Itapema, ele está desmotivado. Não há reajuste salarial digno há mais de 8 anos. Mais do que isso, o Vale Alimentação no último ano eles aumentaram em R$50, enquanto cidades vizinhas com arrecadação menor aumentaram muito mais. Além de estar desmotivado por uma falta de valorização, né, do próprio salário, do reajuste, não existe um plano de carreira que seja atualizado, um plano de carreira que seja tecnológico, que eles não vivam nessa incerteza. Eu lembro que
a cidade de Itapema, há 20 anos atrás, o professor tinha o segundo salário maior do estado de Santa Catarina. E muitos professores que estavam nessa época, às vezes eu encontro, eles sempre me relatam, trazem essa informação, que passou esse tempo e a cidade de Itapema cresceu, é uma cidade rica, vendida lá fora, mas o salário dos professores e do funcionário público em geral, em comparação com toda a região, com todas as cidades vizinhas, ele tá muito distante. Isso é preocupante, porque isso afeta na qualidade do ensino. A gente não só esperar a nova população para Itapema nos próximos 4, 5 anos, 7 anos, a gente já sofre esse problema agora. As salas superlotadas, estão fazendo ampliações de salas usando container. Eu acho isso um absurdo, porque não traz um planejamento dentro da própria Secretaria da Educação. Então a gente tem problemas de estruturas físicas, problemas de um professor desmotivado, e não é só o professor, o próprio auxiliar de apoio, que nos últimos tempos ele teve um desvio de função, foi para a cozinha e contrataram terceirizado para suprir esse trabalho. Então há um descontentamento em geral da própria merendeira, enfim, o funcionário público em geral, e isso reflete, obviamente, na qualidade de ensino, e não prepara Itapema para o futuro, para essas novas famílias. E é um cuidado que a gente vai ter na pasta da educação, que foi um dos primeiros vídeos que eu lancei na pré-campanha, e é uma pasta que a gente carrega com muita responsabilidade, assim como as outras, mas a educação ela tem que ser levada com muita maestria, sem falar na educação especial, que não existe. É um tema que eu defendo muito, a educação especial. Eu tenho uma filha, que é a Maria Alice, que ela é uma criança atípica, e eu ouço relatos de famílias com filhos com autismo ou outras tipologias que enfrentam uma dificuldade na rede de ensino, e a gente precisa dar um norte para isso. A gente precisa ser referência na educação também especial, e isso se dá o quê? A gente tem que fazer uma revisão do currículo escolar, e também a gente precisa fomentar, né, na própria formação do professor, psicopedagogo, criando esse núcleo para auxiliar também no tratamento e preparar, porque é uma demanda alta. Não envolve só o autismo, não envolve a síndrome de Down, que é da própria Maria, que eu sinto, né, essa dificuldade, apesar dela hoje estar numa escola particular, mas a escola pública, ela não está preparada, e isso me preocupa, não só porque eu vivo isso na pele, mas me preocupa porque é um aumento muito grande dessas crianças, e a nossa cidade cada vez mais vai ter um aumento populacional, e a gente precisa desse choque de gestão. Então a educação tem que ser levada a sério, e a gente dá uma chacoalhada, um choque de gestão que vai, com certeza, quem sentir esses efeitos são os pais, são as crianças, é o futuro, querendo ou não, da nossa sociedade. Ô Clóvis, antes de encerrar essa pauta educação e devolver para o Tanaka, eu quero te perguntar sobre qualidade, porque você mensurou vários aspectos relacionados à estrutura, ao planejamento. Como fomentar também que essa educação que acontece em Itapema seja de fato uma educação de qualidade e uma referência no estado? O que você pensa nesse sentido? Então, a gente fala em princípios básicos e que vão nortear isso, que vai influenciar na qualidade, né, do ensino, né? Que é a estrutura física e também a qualificação da mão de obra. Mas eu acredito que Itapema, assim como todas as cidades, passam por indicadores que vão medir a qualidade do ensino, indicadores federais, desde o IDEB e outros indicadores, mas a gente tem dentro do nosso plano, inclusive, a ideia de criar um indicador interno, um indicador do próprio município, como se preparasse para esse grande teste que eles realizam, né? Esse indicador, ele visa justamente avaliar, criar esses métodos, criar até metas, e vai estimular não só o professor como as escolas, criar até uma forma de bonificação que a gente pensa para trazer essa qualidade dentro da rede de ensino, mas a gente criar indicadores municipais, internos, já preparando a gente poder medir, como se faz uma pesquisa interna para saber o posicionamento da própria empresa no mercado, preparar todo o ensino de Itapema com esses indicadores que a gente criaria de forma também tecnológica, internamente, para a gente estar preparado depois para uns índices quando acontecer a nível nacional, e mais do que isso, a gente tem a informação da qualidade e de como anda a educação na cidade de Itapema. 7h21, 7h21, estamos com o candidato a prefeito de Itapema, um dos 3 candidatos, hoje, na nossa primeira noite de sabatina. Clóvis Júnior, do PSD, está sendo entrevistado, não, sabatinado pelo professor Helly e este apresentador aqui também. E nós vamos seguir para o primeiro bloco aqui comercial,
Depois a gente continua falando do plano de governo do candidato Clóvis Júnior. Instante só e a gente volta. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade. Inverno, cidade. Venha conhecer a Escola Bilíngue Semear, única escola credenciada bilíngue de Itapema. Parceria exclusiva com a Universidade Americana. Professores capacitados para atender seus filhos. Ensino médio aplicado de forma correta e verdadeira. Segurança em tempo integral com monitoramento 24 horas. Câmeras em todos os ambientes. Uma escola pautada nos princípios cristãos. Escola Bilíngue Semear. Rua 236, número 361, Meia Praia. E Rua 452, número 640, Jardim Praia Mar. WhatsApp 3360-8413. Conheça os candidatos do PL. Eu esqueço, para vereadores 22. Vocês, mulheres fortes e com coragem sem fim. Vamos juntas transformar nessa cidade. Para vereadora, vote Pati Marim, 22822. Por uma só Itapema, vote Xepa 22. Eu sou o João Vitor, número 22357 e tenho compromisso de colocar as pessoas em primeiro lugar. Meu número é 22357, por uma só Itapema. Vote Xepa 22. Por mais ações e projetos às famílias de Itapema, vote vereadora Tia Ede 22221. Por uma só Itapema, vote Xepa 22. Se está construindo os alicerces do seu sonho, não deixe ao acaso. Cada projeto é único. E a Moraes e Giliotti. Sondagem de Solo SPT é a sua parceira confiável em sondagem de solo, oferecendo soluções personalizadas com tecnologia de ponta e equipe experiente. Resultados precisos e confiáveis. Quando se trata de estabilidade e segurança da sua construção, não aceite menos do que o melhor. Moraes e Giliotti Sondagem de Solo SPT. Na Avenida Nereu Ramos, esquina com a Rua 223, anexo ao Restaurante Cabral. Na Meia Praia. Fone WhatsApp 489-2001-5990. Clóvis Júnior, prefeito número 55. Não dá para nossas crianças ficarem 7, 8 horas esperando por atendimento junto com os adultos. No nosso governo, nós vamos implantar a UPinha 24 horas, a UPinha pediátrica, com atendimento exclusivo para nossas crianças. Escuta aí! Clóvis Júnior, prefeito 55. Para saber mais, acesse as redes sociais @Clóvis Júnior SC e conheça o nosso plano de governo. 55! HJB Imóveis, a marca do investimento. Se você sonha em adquirir o seu imóvel em Itapema e região, conte com quem é referência. Conte com a HJB Imóveis. O Elinho tem as melhores opções para você que deseja investir, morar ou vender em nossa região. HJB Imóveis, Avenida Nereu Ramos, número 4111, Meia Praia, Itapema. Fone 47-3368-0996 ou 47-99995-8077. Acesse hjbimóveis.com.br. Meu coração é 22, Alexandre Xepa e Osmari. O Plano 22 está cheio de propostas interessantes para fortalecer a cultura em Itapema. Não é mesmo, Alexandre Xepa? Uma das principais iniciativas será promover eventos culturais que valorizem a identidade local e ao mesmo tempo atraiam turistas. Queremos que Itapema seja reconhecida, não apenas pelas belezas naturais, mas também por toda a riqueza cultural. Coligação Itapema para todos. PL, Republicanos, PP, MDB, DC, União. Indústrias, empresas, restaurantes e residências. Para transporte e tratamento de efluente, escolha Esgoita. Há mais de 3 décadas oferecemos soluções completas e eficientes. Possuímos todas as licenças ambientais. Realizamos hidrojateamento, limpeza de fossa, caixa de gordura e tubulações em geral. Acesse esgoita.com.br ou ligue WhatsApp 47-3368-2550. Esgoita, transporte e tratamento de efluente. Olá, sou Joel Iroff, número 13456, por uma Itapema de todas as causas. Vote Joel 13456. Vote 13! Sou a professora Valéria, sou candidata a vereadora em Itapema, por uma educação de qualidade, mais saúde e esporte. Meu número é o 13913. Vote nos candidatos a vereadores do Partido dos Trabalhadores. Vote no 13. Cante com a gente esse shot e vote 13, vote 13, vote. No inverno, a temperatura sobe. Inverno, cidade. Inverno. A Rádio 10 do Inverno. A Cidade FM está apresentando Jornal da Cidade.
7h27, vivendo nessa segunda-feira a primeira noite de sabatina com o primeiro candidato a prefeito de Itapema. Lembrando que no sorteio realizado com a participação das assessorias dos 3 candidatos a prefeito de Itapema, hoje Clóvis Júnior é o primeiro sabatinado, amanhã professor William Meister do Partido dos Trabalhadores do PT e na quarta-feira Alexandre Chepa do PL. Hoje, portanto, no seu primeiro bloco, o candidato Clóvis Júnior já fez as suas primeiras considerações e respondeu questionamentos, especialmente o da educação. Professor, vamos para o segundo bloco? Vamos lá. Vamos começar? Eu vou me ater aqui num assunto que eu gosto bastante, viu, professor? Que é transparência, né? E aí já coloco aqui no plano de governo do candidato, o senhor fala de reforma administrativa e política, fala da transparência, pouco o senhor falou de secretariado técnico, meritocracia, inclusive para admissão de servidores, programas obrigatórios, e aí me chamou a atenção o nosso famoso compliance, tão usado pelas empresas, claro, do ramo privado, mas que na administração pública ainda tem um certo receio, até pela história, né, do nosso Brasil tupiniquim, não é verdade? Porque o compliance, para quem não conhece, é um método que tem dado certo, inclusive para investidores, né? Ou seja, as empresas conseguem investimentos e a administração pública, quem conhece, quem consegue colocar em prática o compliance, é fantástico, né? Muda de cara. Agora, a minha dúvida é como é que o senhor vai colocar? O senhor não tem experiência na administração pública, dentro da privada, tá certo. Mas como é que o senhor vai lidar com aqueles servidores? E tem sim, em todas as administrações, principalmente aquele que, e aí eu falo não só dos comissionados, mas os de carreira, que muitas vezes vão, não, eu não vou fazer isso aqui, aquilo, acolá. Como é que o senhor vai fazer, não só para implementar isso, mas ao mesmo tempo vai lidar com outra situação, que é o poder legislativo, que muitas vezes faz aqueles pedidos não republicanos? É essa a minha grande dúvida. Como é que o senhor vai se virar nesse sentido? Muito boa pergunta, e isso é o que transmite e que nos difere do outro candidato, dos outros candidatos, pois quando a gente defender o governo técnico e um governo que seja transparente, obviamente não vai de encontro a um projeto de poder que eles estão formatando. E Tanaka, muito me alegra quando o desafio você não tem experiência na vida pública, só tem na privada, mas se na privada eu tenho uma experiência que deu certo, você pode ter certeza que a gente fará muito mais e com mais qualidade do que esses que só fazem a vida pública como sua vida. Eu acho que o próximo prefeito de Itapema, ele tem que enfrentar a cidade como uma cidade próspera, mas acima de tudo, como desafios que são muito mais do que mobilidade urbana, que é um grande gargalo, mas colocar Itapema no nível que ela merece, colocar Itapema no próximo nível. Eu sempre bato essa tecla. E não se faz isso com amadorismo político. Não se faz isso com pessoas que, de certa forma, não tiveram uma experiência, uma vida empreendedora e de sucesso, que participou também de um plano de gestão e de crescimento. Eu muito me orgulho da minha trajetória como empresário, e a sede que eu tenho do poder público não é justamente pelo salário, não dependo disso, não é justamente para entrar na prefeitura para me beneficiar. Eu tenho a minha vida construída aqui fora, mas é para entrar lá e dar um choque de gestão. O choque de gestão para o funcionário que ele é trabalhador, ele vai achar uma maravilha. Para aquele funcionário preguiçoso, na verdade ele nunca vai estar contente com nada. Mas quando a gente fala em compliance, que a gente usa na iniciativa privada, é como se fosse um manual com regras para o próprio funcionalismo público seguir. Eu vejo isso com bons olhos, e claro, a dificuldade a gente vai encontrar. Quando se fala em choque de gestão, já parece que a palavra ela já proporciona que vai ter choque, vai ter, né? Ela tem essa leitura de que vai ter algum embate. Mas quando a gente defende muito a ideia, e diga-se de passagem, o choque de gestão não tem nada a ver do que vem acontecendo agora. Agora não se fala em choque de gestão, agora não se tem gestão na atual gestão, porém o próprio funcionarismo público ele está desmotivado. Porém o próprio funcionário público, ele inclusive está sendo perseguido agora em épocas de eleições, quando ele manifesta uma posição política nas suas redes sociais. Eu tenho vários relatos, inclusive de funcionários sendo demitidos porque expressaram nas suas redes sociais um apoio à minha candidatura. Veja só,
não foram valorizados durante esse tempo, há uma desmotivação por não ter um reajuste salarial digno, não ter um vale alimentação digno, falta empatia, treinamento, motivação, e querem que esse funcionário vai apoiar o governo, a sua sucessão, o seu projeto de continuidade. Isso não se explica e isso é uma consequência desse trabalho. Então o grande problema não é o choque de gestão, que quando a gente traz e traduz essa ferramenta para dentro da gestão, a gente com certeza vai chamar todo o funcionalismo público, vai mostrar que isso não dói, que isso realmente vem para trazer mais organização, para trazer transparência para a administração pública. Os vereadores da mesma forma, quando a gente bate a tecla de um governo técnico, tem muitas pessoas boas em Itapema, não é um governo técnico pensando em trazer gente de fora, não, é aproveitar muito desde o funcionalismo público, seja ele efetivo, comissionado, aquele que tem competência para ocupar cargos de decisão, mas também atrair, obviamente, no olhar até do próprio vereador, que ele recrute dentro da sua equipe ou dos seus eleitores alguém que vai contemplar. Eu não tenho problema nenhum quando a pessoa, ela, se for assumir uma função, ela desempenha essa capacidade técnica, que vai de encontro não só o compliance, que ela vai seguir talvez todas essas regras que a gente vai implantar, mas também ela vai de encontro àquele planejamento que a gente quer para Itapema. Então, eu creio que o funcionário público, ele vai se sentir numa empresa pública mais organizada, onde há um caminho, onde há regras, mas ao mesmo tempo ele se sente valorizado em todos os aspectos, não só salarial, como também motivacional por parte do poder público que vai valorizá-lo, mas também ele vai entender que essa é uma forma mais correta da administração pública ser exemplo, né? Exemplo de transparência, que envolve outros fatores, mas exemplo de gestão para Itapema. Candidato, perdão, só para finalizar aqui, eu ia na mesma pegada. Esse raciocínio. O senhor falou na sua pré-candidatura do Pacto da Integridade, que estaria ligando aí não só os pares ali, digamos, da administração pública, mas como também o Ministério Público, as polícias civil e até militar. Como é que o senhor vai fazer isso na prática? Esse Pacto da Integridade aí, vai fazer mesmo? O Pacto da Integridade foi um dos primeiros vídeos meus de pré-lançamento de campanha, justamente para mostrar que a minha motivação para a política é fazer algo inovador para a cidade, e a gestão técnica eficiente, ela tem que haver muita transparência. Eu tenho isso como meta, como obrigação de formatar um novo modelo de gestão para a cidade, que não é nada de outro mundo, é algo que é baseado não só em informações, não só dentro de um compliance, não só dentro de uma gestão onde no loteamento de cargos públicos logo a gente vai fazer por competência, mas é justamente trazer essa eficiência. Quando a eficiência da máquina pública, principalmente por parte do funcionalismo, a parte da transparência ela tá muito ligada. Quando eu coloquei no vídeo que foi uma ideia que eu tive, inclusive, em visita técnica ao prefeito Topázio de Florianópolis, pois em Florianópolis tem um sistema que eles fazem essa integração entre as polícias e o próprio Ministério Público, porque em Floripa teve uma operação, inclusive envolvendo um órgão de processo de licitação, e eu me lembro dessa entrevista que o Topázio deu à imprensa. Houve uma operação dentro da prefeitura numa das pastas, e ele deu uma entrevista que o órgão dentro da prefeitura, dentro desse lá eles usam outro nome, e o nosso é o Pacto pela Integridade, mas que o órgão estava avaliando, e isso ia ser também apurado e contribuindo com as informações até para os órgãos da polícia para fazer esse controle, ou seja, ele estava muito tranquilo, e é isso que o prefeito tem que estar. O próximo gestor ou qualquer gestor que assuma uma pasta, uma empresa com uma responsabilidade tremenda, ele tem que não só qualificar a equipe, como colocar transparência, as licitações com transmissão ao vivo, também fomentar o observatório social, mas do Pacto da Integridade é sim somar forças com as polícias, com o Ministério Público. Não é simples, eu já tive também falando com o próprio judiciário, não é uma situação simples, envolve um monte de regras que a gente tem que criar. Exatamente. Mas a minha, principalmente com relação à própria LGPD, com relação à intimidade do próprio funcionário, mas existem meios que são legais, meios também que na própria gestão a gente já vai também reduzindo esses feitos, justamente conter, não dar espaço para que aquele funcionário público que ou já está viciado ou vai fazer de certa forma algo errado, ele seja
obviamente, ele seja logo encontrado dentro da própria estrutura de gestão, mas o pacto da integridade que eu defendo é de trazer mais moralidade, é de fazer esse aparelhamento com a própria justiça e também com a polícia, mas dentro dessa equipe técnica que eu planejo, para não ficar, obviamente, só na boa fala, só no papel, mas trazer transparência na eficiência, trazer transparência na essência. Eu consigo que, com muito esforço, a gente vai conseguir implantar esse Itapema, porque precisamos também ser referência na transparência pública. Até porque tá gravado aqui nas redes sociais, não tem jeito. Com certeza. Vai Agora, ser cobrado. eu queria aproveitar uma parte da sua pergunta e uma parte da resposta do Clóvis para perguntar para ele o seguinte: Clóvis, você falou agora há pouco, o Tanaka citou a relação com o parlamento, com a Câmara de Vereadores, e obviamente a gente não faz aqui exercício de futurologia, não. A gente não tem bola de cristal, não faz previsão, mas estando eleito prefeito a partir de 1º de janeiro de 2025, como é que vai ser essa relação com o parlamento? Por que te pergunto isso? Porque hoje, estatisticamente falando, o bloco do Xepa tem mais candidatos a vereador e tem mais candidatos viáveis do ponto de vista, inclusive, de já serem vereadores buscando reeleição, do que o teu grupo. Então isso é fato, é numérico, né? Então, a gente tem 90 candidatos de um lado, cerca de 40 e poucos de outro. E quem é vereador? Então, naturalmente, estatisticamente, na teoria, o Clóvis vai ter um parlamento que não seria um parlamento de sua maioria. Então, te pergunto, como é que estaria Clóvis Júnior no sentido dessa articulação com esse parlamento? Seria no modo fisiológico de ser? Porque é isso que acontece no Brasil inteiro. O próprio PSD, que é o partido que você representa, é aliado do Tarcísio em São Paulo e aliado do presidente Lula em Brasília. Como é que você pensa isso? Então, eu acho que toda essa articulação para o próximo prefeito, e eu vou além, o próximo prefeito Itapema, ele tem que ter um bom relacionamento e um bom viés, tanto no governo do estado, como na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal e no governo federal. Isso não tem nada a ver com ideologia, até porque todos que me conhecem, me assistem, sabem que a verdadeira direita é representada por Clóvis Júnior e Adriano Pivotto, né? Então, toda essa briga da direita ideológica que envolva Bolsonaro, uma cidade que teve 72%, 71% de votos pro Bolsonaro de direita, é óbvio que esses votos não são do PL, até porque o PL foi rachado aí com a saída do próprio Formento e outras lideranças. Então eu acho que ultimamente eles se apegam à imagem. Eu tenho pena do Bolsonaro, de tanto que usa a imagem dele sem saber o seu próprio viés ideológico, mas querer excluir, achar que eles só são de direita, que os outros não são, mas não é essa a discussão, mas abre tema, porque o próximo prefeito, ele vai sim ter um bom diálogo, não só com o governador, como com a LESC, como o governo federal, porque um dos problemas principais que Itapema sofre é que Itapema é muito preguiçosa para buscar recursos federais. Itapema, se vocês pegarem um histórico, apesar de ter uma arrecadação multimilionária, a gente sabe que nos próximos anos a gente vai para casa de 1 bilhão, ou seja, Itapema será bilionária em arrecadação. Itapema, ela perde muito recursos do governo federal por preguiça, por não elaborar, ou às vezes por falta de capacidade, por não ter uma equipe que elabora projetos. A gente sabe estatisticamente, professor Helly, que o governo federal tem existe vários projetos onde eles poderiam fomentar qualquer investimento que fizesse aqui na cidade, que ninguém busca esse recurso, ele fica lá parado. E isso é porque não houve, obviamente, por parte do poder público, uma equipe técnica que desenvolvesse um trabalho muito forte de desenvolver projeto, chegar lá na porta do governo federal, bater, porque esse dinheiro é nosso, esse dinheiro não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é do PT, não é do PL, esse dinheiro é nosso, é dinheiro para Itapema, desenvolver bons projetos para isso. A articulação com relação aos vereadores, professor Helly, eu tenho exemplo do próprio vice, o meu vice Adriano Pivotto. Meu vice era de oposição ao governo Nilza, só que era uma oposição onde, quando tinha projetos que era de interesse da cidade, onde ele via confortável, queria beneficiar a cidade, ele aprovava, ele ia a favor. Isso não quer dizer que ele estaria a favor do governo, mas quando tinha projetos que destoavam desse entendimento, ele optava em votar contra por um posicionamento dele. Eu não teria dificuldade nenhuma, apesar deles ter um grande exército de vereadores. A gente sente que não há uma união, pois a forma com que eles montaram e comporam o grupo não foi uma forma saudável, foi uma forma forçada, uma forma onde existiam grupos que não gostavam, que não se identificavam, e de repente esse grupo estavam todos no mesmo palanque. Eu acho que é difícil, porque só isso já traz ranhuras, mas temos também na nossa coligação candidatos muito bons, e eu tenho certeza que a gente fará também uma boa eleição para os vereadores. E a articulação é essa, é chegar para o vereador
ele prometeu durante até a sua própria campanha que iria governar para Itapema. Então a gente vai ter sim o diálogo e eu creio que vai conseguir formatar dentro da Câmara, não há prejuízo nenhum da gente formatar junto aos vereadores essa maioria que o prefeito precisa para administrar um pouco mais tranquilo e obviamente invocando todos, independente do partido que eles se elejam, que a gente tem que pensar numa Itapema próspera, uma Itapema com qualidade de vida para o povo que aqui vive, e isso cai na conta também do vereador. Ele não pode ir contra projetos que é para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu não me preocupo com essa articulação, porque ela vai fluir de forma natural e, acima de tudo, é necessário para Itapema, para o seu desenvolvimento. Ô, Tanaka, a gente imagina que 1h30 é muito tempo, né? Mas passa voando, porque é muitos temas que são muito complexos, né? Então dá vontade da gente entrar no assunto e ficar por horas. Nós falamos até agora de educação, reforma administrativa, transparência, e temos muitos outros assuntos aqui. Vamos partir para o próximo? Tem mais alguma? Não, eu queria trazer para um outro assunto. Vamos lá. E que é, óbvio, é um problema no Brasil inteiro, né? As pessoas buscam saúde, buscam envelhecer com saúde. A saúde é aquilo que nos preocupa diariamente. A gente costuma dizer o seguinte, olha, tanto com saúde está tudo bem, né? É um mantra que a gente carrega na nossa vida. E Clóvis, a prefeita Nilza Simas acaba de entregar um hospital que é um equipamento certamente vistoso aos olhos, mas que vai precisar encontrar o seu tempo para maturar e para funcionar. Ao mesmo tempo, quando eu leio aqui a minuta do teu plano de governo, a gente imagina que você vai buscar um investimento muito forte também nas unidades básicas de saúde e na ampliação da estratégia de saúde da família. A ideia é articular isso para que o hospital sofra menos pressão, e como é que você imagina a gestão desse hospital? Já vou emendar a pergunta para... Só que eu não vejo no seu plano de saúde falar do novo hospital. Sim. Me chamou a atenção. Sim. Então, as duas perguntas aí. Então vamos lá. Sobre o novo hospital. Quando eu bati no início da pré-campanha e eu falei sobre a regionalização do hospital, inclusive no último debate, no primeiro debate proposto pela Rádio Cidade, de certa forma ironizaram quando eu falava sobre a regionalização. É que eles usaram outra palavra. Por isso que eu falo, tentam às vezes iludir o próprio cidadão, o eleitor, com outras palavras. O Jorginho Melo, quando veio aqui para a inauguração do próprio hospital, ele falou que Itapema, com palavras bem claras, receberá em seu hospital pacientes de várias cidades do estado para fazer cirurgias eletivas. Eu não sei que nome que se dá isso, até porque se o hospital vai receber pacientes em toda a região e o governo estadual só passar a subsidiar esse recurso que vem, não vai conseguir a gestão do hospital. Então, eu não preciso ser médico da área da saúde. Quando a gente se baseia em governo que vai buscar um governo técnico, eu fiz visitas a Chapecó, por exemplo, do prefeito João Rodrigues, que é uma referência também em saúde. O João Rodrigues é um grande executor, um grande empreendedor. Essa ideia da regionalização, sem entrar em muitos detalhes, até porque o modelo de gestão ideal para o hospital de Itapema é que ele realmente funcione. O modelo ideal, seja ele da gestão terceirizada, é que ele, através do OSS, é que ele funcione, porque o Hospital Santo Antônio Antigo foi fechado. Abriram um novo hospital, que seriam 2 portas de atendimento, a porta do hospital e a UPA, 24 horas. A porta do hospital está fechada, a porta de entrada é a UPA. A UPA entrou em colapso, principalmente nos dias que abriu aí, 2, 3 dias, que foi assunto nas mídias, nas redes sociais. Mas será que eles não previam que isso ia acontecer? Claro que previam. Isso aí é falta de, obviamente, de planejamento, ou porque é ano eleitoral e tem que se apressar de certa forma. Mas respondendo sobre o próprio tratamento junto às UBS, as UBS, que são os postos de saúde dos bairros, o atual modelo que está implementado junto às UBS não funciona bem, porque primeiro, a gente precisa para Itapema, justamente para o trabalhador que está nos assistindo, um posto de saúde com horário estendido, para justamente atender essa demanda, não só do cidadão, como também do cidadão trabalhador, que ele não vai sair do horário de trabalho para ir numa UBS, num posto de saúde, porque os horários, eles se conflitam. Mais do que isso, a gente precisa, o mesmo problema que temos na educação com a questão física da parte estrutural, na saúde a gente também encontra postos de saúde que precisam ser ampliados, postos de saúde que precisam ser reformados. E obviamente a desvalorização do funcionário público também cai na saúde, afinal de contas em todo o funcionalismo público. Mas além de um posto de saúde com horário estendido, ele tem que ter lá também médicos para atender em horário estendido. Mas para a gente reduzir ainda mais esse contingente,
que vai refletir no atendimento do hospital, a gente tem no nosso plano de governo a criação de prontos atendimentos. Aonde? Em bairros com maior contingente populacional. Quais são eles? Bairro Morretes e bairro Meia Praia. Por quê? Qual é a ideia? A UPA, a gente não pode estar abrindo UPA pela cidade toda, até porque ela tem uma limitação pelo número de habitantes. Mas o pronto atendimento, sim, é uma prerrogativa da própria prefeitura, que ela pode sim abrir UPA, abrir esses pronto atendimentos, famosos PA, mas abrir estrategicamente nos 2 bairros, com horário também estendido, para justamente atender uma alta demanda, porque quando o serviço de saúde básico ele funciona na sua excelência, e a gente vê problemas amadores, Tanaka, Itapema sofre com problemas na saúde de cidades pobres do interior, e a nossa arrecadação não justifica isso. Itapema, eu achei que não existia, mas Itapema, as pessoas têm que ir para um posto de saúde 4 da manhã. Eu ia lhe pedir um exemplo. As pessoas têm que ir para um posto de saúde 4 da manhã, 5 da manhã para pegar uma ficha para atendimento. Me desculpa. Hoje a gente vive num mundo tecnológico que vai além da telemedicina, que tem como trazer para esse atendimento de saúde pública, mas a tecnologia, a informatização do próprio serviço de saúde, do sistema de saúde, vai fazer com que essas pessoas não precisem madrugar numa fila, porque isso, para mim, é coisa de cidade ou muito antiga, ou que não tenha uma arrecadação, cidadezinha do interior, não combina com Itapema. Então, a partir do momento em que a gente vai fechando esses entraves, fazendo mutirão também para cirurgias que estão se arrastando em filas, desde cirurgias eletivas e até cirurgias emergenciais, fazer mutirões, zerar as filas, ampliar o atendimento, reformar e ampliar os postos de saúde, ampliar também o atendimento, horário de atendimento, ter médicos e mais médicos especialistas que a saúde precisa, botar um pronto atendimento no bairro Morretes, no bairro Meia Praia. Quando a gente conseguir atender essa demanda da saúde básica que vem na própria porta das UBS ou do próprio pronto atendimento, o hospital daí sim, ele vai conseguir ser gerido somente para atendimento com cirurgias, emergências, ou seja, o hospital hoje ele tem também uma alta demanda porque o serviço de saúde básico dentro dos postos de saúde, ele não apresenta um resultado eficiente, naturalmente, enquanto a pessoa vai lá procurar e não é bem atendida, ela vai buscando outras portas para ver se isso atende. Então, há a saúde ela está desorganizada e obviamente falta esse incentivo, essa valorização e trazer essa qualificação com muito planejamento. Falta para Itapema isso, essa visão estratégica, e é isso que a gente procura, não só dentro do plano de governo, como também dentro das nossas ações, como futuros prefeito e vice, que assim a gente deseja ser, e botar isso em prática, obviamente. 7h49. Vamos a mais um intervalo. Estamos com o candidato a prefeito de Itapema do PSD, Clóvis Júnior, é o nosso sabatinado. Vamos até às 8h30 e temos muitos assuntos ainda para tratar, hein, gente? Se eu fosse você, não ia embora, porque ainda temos um longo caminho até às 8h30. Instante só e voltamos. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade. Inverno, cidade. Alerta importante da Conasa Águas de Itapema. O gato, nome dado para ligações irregulares de água, é crime. Para coibir esse delito, a companhia está reforçando a fiscalização junto às autoridades. Caso identificado o gato, o responsável poderá ser punido na forma da lei. Regularize a situação e evite problemas com a justiça. O gato, além de ser crime, prejudica também o sistema de abastecimento da população. Ao se tornar cooperado do Sicoob, você passa a ser dono da cooperativa. Ao investir no Sicoob, você vê o seu dinheiro render com segurança e se torna dono da sua tranquilidade financeira. Quando você contrata crédito do Sicoob, você vira dono das suas escolhas, sonhos e planos. Um cartão de crédito perfeito para você? Tem no Sicoob. Aqui, nós acreditamos na importância de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Sou o professor William, o candidato a prefeito do presidente Lula em Itapema. Queremos uma cidade com moradia digna, vagas na creche em tempo integral e mobilidade urbana decente. Nos acompanhe nessa jornada. Vote 13 por uma Itapema do povo. Vote 13, vote no time do Lula, é nossa gente do PT. É mais comida na mesa, saúde, educação e renda, é mais emprego pra você. Vote 13, vote. A nossa estrela vai brilhar. Vote 13. Indústrias
Grandes empresas, restaurantes e residências. Para transporte e tratamento de efluente, escolha Esgoita. Há mais de 3 décadas oferecemos soluções completas e eficientes. Possuímos todas as licenças ambientais. Realizamos hidrojateamento, limpeza de fossa, caixa de gordura e tubulações em geral. Acesse esgoita.com.br ou ligue WhatsApp 4733682550. Esgoita, transporte e tratamento de efluente. Se está construindo os alicerces do seu sonho, não deixe ao acaso. Cada projeto é único. E a Moraes e Giliotti. Sondagem de Solo SPT é a sua parceira confiável em sondagem de solo, oferecendo soluções personalizadas com tecnologia de ponta e equipe experiente. Resultados precisos e confiáveis. Quando se trata de estabilidade e segurança da sua construção, não aceite menos do que o melhor. Moraes e Giliotti Sondagem de Solo SPT. Na Avenida Nereu Ramos, esquina com a Rua 223, anexo ao Restaurante Cabral. Na Meia Praia. Fone WhatsApp 489-2001-5990. Alexandre Chepa, além da questão ambiental, você também tem propostas voltadas para a causa animal? Há muitos cães e gatinhos abandonados nas ruas, sem proteção e sem assistência. Vamos resolver essa situação com a ajuda da comunidade. Temos o projeto de construir uma clínica veterinária com atendimento público, onde vão ser contempladas os animais das pessoas de baixa renda, que não têm condições de levar o seu animal para fazer uma cirurgia ou para fazer um tratamento. Promover castrações para diminuir a população de animais nas ruas da nossa cidade. Coligação Itapema para todos. PL, Republicanos, PP. Ei, você aí, venha comemorar os 20 anos das lojas Móveis Santo Antônio com uma promoção imperdível. Para celebrar nosso aniversário, estamos sorteando um vale compras de R$5.000 para você transformar a sua casa. R$5.000 e uma consultoria exclusiva com uma designer de interiores para o ambiente da sua casa. E tem mais! O segundo prêmio é R$3.000 em vale compras. Basta você fazer compras acima de R$500 e pronto! Você já está concorrendo. Móveis Santo Antônio, com 3 lojas em Itapema para melhor atender você. Conheça os candidatos do PL. Eu esqueço, para vereadores, 22. Mário Latre, 22222. Sou o único candidato que cobra gestão há 4 anos por melhorias em todos os bairros. Por um é só Itapema. Vote Xepa 22. Olá, sou o pastor Jean, candidato a vereador da cidade de Itapema. Meu número é 22555. Sou pastor evangélico há 17 anos. Pastor Jean, 22555. Vamos juntos por uma só Itapema com Xepa 22. Eu sou o Márcio da Barticar, com o número 22111. Vou trabalhar pela educação e a saúde. Por isso peço seu voto. Por uma só Itapema, vote Xepa 22. Se você quer música, tá no lugar certo. Cidade FM. Só aqui tem Pop DJ com as melhores da sua balada. Fique ligado. É todo sábado, 11 da noite. Você faz o esquenta pra sua balada aqui. Pop DJ, com informações do showbiz e os grandes lançamentos. Fique sintonizado na Cidade FM 104,1. Itapema mais forte, é Xepa e Osmari, é do povo, é da gente. Alexandre Chepa, o Plano 22 vai investir na infraestrutura esportiva de Itapema, não é? Fala mais pra gente sobre isso. Nós vamos construir um ginásio dedicado para cada modalidade coletiva, como futsal, basquete, vôlei, handebol. Além disso, queremos expandir e melhorar a infraestrutura esportiva em toda a nossa cidade. Coligação Itapema para todos. PL, Republicanos, PP, MDB, PP, União. 104,1 Inverno no ar. Inverno Cidade. A Cidade FM está apresentando Jornal da Cidade. 7h55, eleições 2024. Estamos na sabatina, a primeira sabatina desta semana das eleições 2024, com prefeitos, os candidatos a prefeitos do município de Itapema. Hoje recebemos Clóvis Júnior do PSD. Repito, amanhã teremos a presença do professor, o professor Hel tá aqui, né? Amanhã o professor William. Candidato também. Olha, seu nome apareceu na pesquisa, apareceu. Mas amanhã o professor William Meister do PP. Foi perguntada na rua, hein? Exato, ela que respondeu. Ela. E na quarta-feira, claro, teremos aí a presença do Alexandre Chepa do PL. Serão os 3 aqui sabatinados. Hoje, repito, com o Clóvis Júnior. Falamos sobre o que hoje? Falamos sobre educação, falamos sobre reforma administrativa e ali falamos daí da transparência e toda essa situação. É pouco, né? Saúde. Saúde também, falamos de saúde, que é um tema sempre muito recorrente aqui.
com assuntos principais. Mas temos outros, professor. Bora. Falar do turismo. Manda ver. Gente, turismo, candidato, é um assunto muito sério. A gente sabe que Itapema cresceu na construção civil. Hoje, além do segundo metro quadrado mais valorizado do país, mas o que se sente falta, e não é só nós que falamos aqui, não é, professor? Diz respeito a equipamentos turísticos, que nós somos muito, mas muito... Além de equipamento, né, Tanaka? De um calendário também. De um calendário também que nos falta. Hoje nós temos a praia e ponto. Se chover 5 dias aqui, como um amigo meu disse outro dia, você tem a Frozen ali, não tem, o Mirante e pronto. E eu tô falando uma coisa séria, né? Sim, Outros equipamentos foram feitos, mas isso ainda nos falta. E aí eu lhe pergunto, estava olhando na LDO aqui, no comércio e serviços, fala em 9.782.000 e tal. Turismo sustentável, 6 milhões e tem também o desenvolvimento econômico, lá dá mais 2 milhões e tal. Não é pouco isso aqui, e eu vejo no seu plano, o senhor fala em relação para tornar Itapema uma referência turística. E professor, ao mesmo tempo complementando com a possibilidade de parcerias público-privadas, inclusive para atrair esses exatamente. Eventos. Só para responder o nosso ouvinte ali, nós não estamos aqui para tomar café com o Clóvis Júnior, nem chimarrão, né? Nós estamos pegando, e eu acho até que a gente não, a ideia é outra, a gente tentar sugar o máximo do candidato. Porque são temas muito importantes. O turismo, vou usar a sua frase aqui, transformaremos Itapema um destino turístico de referência. Como? Então, o turismo, eu tenho muita propriedade em falar, porque graças a Deus o destino me revelou isso. Meu primeiro emprego logo aos 16 anos foi no hotel da família. E na época eu estava formando em administração, eu fiz um plano de marketing pro hotel. E nesse plano de marketing a gente analisou não só o micro, como o macro ambiente, fazendo análise SWOT, aí vendo pontos fracos, pontos fortes e ameaças e oportunidades. Eu já estou lembrando do meu TCC aqui, mas porque o turismo é uma pasta que eu já frequentei. Itapema essencialmente no passado vivia do turismo. É muito importante, quem mora aqui em Itapema há mais de 20 anos tinha o reflexo do turismo muito alto, não só porque eu trabalhei nessa área, mas a gente tinha um turismo que era uma também das principais matrizes econômicas. Depois veio a construção civil que tomou conta, apesar de eu ser do setor, eu acho que há também um crescimento desordenado, a gente precisa pontuar isso de certa forma, porque a gente não tem nem sequer um plano de diretor atualizado, estão lá na Câmara enrolando esse plano de diretor já há um bom tempo. Ou seja, isso é uma outra linha que entra na parte de desenvolvimento, mas é importante abrir esse leque para explicar, né? A matriz econômica principal é a construção civil, e eu sempre falo que o turismo ele deveria andar lado a lado, porque um pode fortalecer o outro. Itapema hoje é uma vergonha a pasta do turismo, que quando eu fiz um vídeo eu falei que ele estava adormecido, e esse vídeo viralizou até dentro da própria prefeitura. Nada contra a secretária que lá estava ou lá está, mas a gente não investiu, a cidade de Itapema não investiu em turismo. Quando a gente vê, e um dos motivos que me motivou a entrar para a política também foi vindo de uma reclamação de um cliente. Tanaka, você que também é do mercado imobiliário, saiba disso. O nosso valor do metro quadrado que é vendido lá fora, a nossa cidade falta, além de infraestrutura, falta muita qualidade de vida para oferecer para esse turista, para que ele não precise ir para as cidades vizinhas para ter uma opção de lazer digna ou de qualidade. Hoje a gente vê o quê? As pessoas indo pro Viva Parque, as pessoas indo para os equipamentos turísticos de Balneário Camboriú, e essas pessoas não estão gastando dinheiro em Itapema. A gente tem que fomentar o turismo para ser um turismo o ano todo. A gente tem no nosso plano de governo várias métricas, desde o Itapema 300, fomentar também o turismo de verão com o Natal Luz, que seja de referência. A gente tem Gramado como uma grande referência. É simples, gente, é só ir lá copiar e adaptar para Itapema, para que seja também um evento característico da cidade. A gente tem que também fomentar o turismo no verão, trazendo atrações, shows, fomentar também uma virada, para que seja uma virada épica dentro de Itapema. A gente sabe que a última virada, a atração se deu por conta dos drones em Balneário Camboriú, que não era nada de muito, mas era uma inovação, e fez com que muito público de Itapema foi para lá. Então, o turismo, ele hoje afeta direta e indiretamente mais de 140 segmentos
que tem pessoas que participam desses segmentos e não sabem, mas ele deve ser fomentado o ano todo. Itapema precisa viver intensamente isso, desenvolver um turismo de inverno, desenvolver o ecoturismo. A gente precisa criar no calendário oficial festas do próprio município, que é algo que no passado tinha, eles sequer perderam isso aí. Falar em perder, eles perderam até o Mundial de Vôlei, que também dava vitrine para Itapema, envolvendo esporte, mas também era turismo, era uma vitrine, pois aparecia em canais de rede nacional. Mas a ideia de um turismo é que ele venha assim de encontro àquilo que Itapema oferece até para o próprio mercado imobiliário ou para quem vive e mora aqui. A gente precisa, como você falou, num tom que parece brincadeira, mas é real. Antes fosse brincadeira, mas as pessoas hoje, para viver um turismo em Itapema, nós temos hoje lá no canto da praia, um mirante que precisa ser todo reestruturado, ou botar a cadeira da praia, ou botar uma cadeira e olhar para a praia. A gente não tem opções de turismo. A gente tem os moles que foram feitos, e foi uma obra importante para a questão da contenção das enchentes, o desassoreamento dos rios, sim, mas esses moles não foram nem transformados em pontos turísticos, que Balneário fez e fez muito bem. Então, Itapema tem outra pasta que é preguiçosa. A gente não desenvolveu o turismo na cidade. Tem o pier que está em desenvolvimento, né? O pier. Sim, o pier está em desenvolvimento, é uma obra importante, mas assim... Ou em construção, né? Ou assim, Tanaka, a gente falou agora há pouco de Itapema com o metro quadrado, né? Mais valorizado, segundo metro quadrado mais valorizado do país. Você sabe que o mercado imobiliário vem de Itapema e já projeta até as obras do governo para mostrar para os seus clientes. E eu tive relatos de clientes que falaram: Clóvis, não adianta, eu tenho aqui na minha lista aqui do celular, Itapema fez alguma dessas obras? E ele rolou assim no celular para mim. Itapema fez alguma dessas obras? Inclusive estava a construção do pier aqui. Eu falei, cara, não. Até o mole que estava já todo ilustrado, que seria um mole também como um ponto turístico para atender as duas demandas, isso não saiu. Então, assim, há obviamente por parte do poder público uma carência em investir no turismo, que é uma pasta de suma importância, até porque desenvolver o turismo o ano todo, a gente vai fomentar também a economia, o nosso comércio, que no inverno ele sofre com essa queda da própria população, dos visitantes. Então, só que isso tem que ser feito com muito profissionalismo, trazendo gente de ponta, trazendo pessoas capacitadas, que com certeza a gente vai conseguir desenvolver o turismo e colocar ele no nível que ele merece para o desenvolvimento de Itapema. O senhor já tem o nome do secretário de turismo? Eu queria aproveitar a sua pergunta. Além desse nome, né? Obviamente estaria dentro desse perfil técnico. O que você imagina em relação ao Parque das Capivaras? Uma concessão ou a administração do município? E em segundo ponto, o que seria esse plano municipal de turismo e como é que ele se articularia com esse perfil desse novo secretário? Então, como é que é? Falar secretários, hoje a gente não loteou os cargos, né? Que é comum quando é um partido com grandes, como é comum do outro lado, que já tem os cargos já descritos, loteados, e todo mundo já sabe até quem são os secretários. A gente ainda não deu nomes, porque o nosso governo é um governo técnico, mas eu posso adiantar nomes que eu converso, que são referência para mim em turismo, que é o próprio Beto Brunet. Beto Brunet foi secretário de turismo de João Pessoa, ou seja, de uma grande capital que tem um trabalho turístico o ano todo. Claro que o clima favorece, mas que a gente troca ideias quase que todo dia. Inclusive o Beto me ajudou a montar todo esse plano para o turismo. Ele tem muita experiência, tem muita vontade, né? Seria um nome que potencialmente estaria à altura de Itapema. Só que isso é algo que a gente vai trabalhar, né, juntos. Sobre o Parque das Capivaras, a gente precisa transformar num parque municipal. Eu tive lá, visitei, eu vi que a situação é horrível. Eles não aproveitam toda uma área. Gestado e gerido pelo município. Gestado e gerido pelo município, sim. A gente falar em terceirização ali, eu tive em conversa com o pessoal dos escoteiros, por exemplo, que eles cuidam de uma parte, e eles estavam relatando o desprezo da própria FAASE para manter ou cuidar ou preservar. A sua intenção não é terceirizar, então? Não, nesse primeiro momento eu vejo que a gente tem que transformar num parque municipal.
tem que dar um papel importante até para os escoteiros que estão ali e também fazer parte do próprio parque municipal na questão dos cuidados. Eu penso que faz parte não só da cultura, como a gente tem que aproveitar também a situação dos próprios escoteiros. Mas mais do que isso, transformar ele num ponto de turismo, num ponto onde vai trazer qualidade de vida. Eu vejo hoje o Parque das Capivaras muito semelhante, claro que guardadas as proporções, do que as pessoas estão fazendo no Viva Parque. As pessoas estão indo lá com família, tem lagoas, tem opções também de gastronomia, e as pessoas vão lá e curtem com a família, e a gente hoje não tem, a nossa meia praia hoje, e a própria Itapema está indo, né, na sua totalidade para verticalização, a selva de pedras que a gente chama, e uma área verde desse tamanho sendo abandonada, acho que é muita falta de gestão, de não observar isso e fomentar, né, esse investimento junto a esse parque municipal que a gente pretende fazer. Com relação à gestão, ver aquela que se adapta, obviamente, à realidade, mas não desprezando quem já está ali e vendo o melhor modelo que vai ser colocado em prática para atender nessa demanda não só da população, como da qualidade de vida para aqueles também que nos visitam. Vamos falar de segurança, professor Howley? Vamos falar? Bom, no atual governo criou-se a Secretaria Municipal de Segurança, bem como a tão aguardada Guarda Municipal. Muitos anos, desde que cheguei aqui em 2008, se falava na Guarda Municipal, era uma outra realidade, era quase que impensável, e depois, com o caminho, os anos foram passando, houve a necessidade, e hoje é uma realidade, com quase 100 servidores, praticamente são 93, 94, agora não tenho o número correto aqui, mas esse é o número. E hoje está implantada. A secretaria, em caso o senhor consiga a vitória, vai estar pronta já. Como é que o senhor pretende? E nesta secretaria, além da segurança, nós temos ali o trânsito, que é uma das... hoje está sob exposto essa pasta. Nessa pasta aí. Como é que o senhor vai fazer? Eu sei que no seu plano o senhor fala, inclusive, de um novo método para mapear a cidade. Queria que o senhor falasse aí. Vamos começar pela última colocação minha, que é o trânsito, que é tão falado não só aqui, mas em outros municípios. Apesar do trânsito estar alocado a essa pasta, eu acho que a mobilidade urbana de Itapema, ela precisa ser enfrentada com muita maestria, com muito profissionalismo, com pessoas capacitadas e não fazendo obras no achismo. Eu sempre relato que fazem alterações do trânsito aqui, Tanaka e professor Helley. Eles mudam, depois eles ficam olhando e observam se vai funcionar, eles instalam semáforo, depois eles desligam o semáforo, ele fica piscando em modo alerta. Isso para mim mostra uma falta de planejamento tremendo. Isso não é uma crítica destrutiva. Eu enxergo que para falar e resolver um gargalo muito forte em Itapema, que é mobilidade, que vai refletir se não tomar ações imediatas, ações estratégicas, ações de grande gama envolvendo infraestrutura, nossa cidade nos próximos anos ela entra em colapso. Que não é só meia praia, não é só Morretes, isso respinga em outros bairros, Várzea ficou esquecida com essas alterações de trânsito. A gente tem que, eu tive fazendo visitas técnicas, inclusive depois eu fui copiado pelo meu oponente, mas repito, é melhor ser copiado do que copiar. Eu fiz em São Paulo, já tinha ido a Curitiba, fiz em São Paulo, visitei a Secretaria de Obras e Urbanismo, fomos visitar uma obra de impacto em mobilidade em pleno funcionamento, porque São Paulo vive 24 horas. É uma grande metrópole no Brasil em que a mobilidade ela tem e precisa funcionar. Eu fui visitar porque a gente precisa trazer pessoas com experiência. Repito, tem pessoas competentes na cidade, sim, aproveitar. Trazer também de fora, e é uma visão que eu tenho de grandes metrópoles, como Curitiba e próprio São Paulo, para que a gente consiga enxergar Itapema de vários ângulos, fazer um estudo bem elaborado, porque não vai ser obras simples para nós resolver o problema de mobilidade. A gente tem discussões que envolvem a própria Avenida Beira-Mar, que ligaria ela fora a fora. Hoje a gente tem duas avenidas prontas, que é a da meia praia e a do centro transitável, a da meia praia não transitável. Temos o alargamento da faixa de areia em andamento, já com a emissão da própria LAP, ou seja, algo que vai acontecer. Temos o estreito com o deck, que eu critiquei, falei que aquilo não era obra pro estreito. Se a gente pensa em mobilidade, a gente precisa ser espelho de cidades que funcionam com o trânsito em toda a orla. Isso desenvolveria não só o comércio, como também diminuiria o índice de violência onde há trânsito, onde há movimento. Fora isso, ideias e estratégias para
alargamento de túneis. Quando eu dei a ideia, e está no nosso plano de governo do próprio Cinturão, que é justamente para a gente criar uma via onde a nossa avenida principal, que é a BR-101, seja pouco usada. E essa via envolve, obviamente, não é uma obra simples, mas ela envolve justamente essa ligação entre os bairros com mais facilidade. Claro que para isso acontecer, a gente precisa estar afinado com os órgãos, né? Que vai além da NTT e tudo. Ou seja, é um esforço, por isso que não pode ser tratado com muito amadorismo. É um esforço muito em conjunto com a equipe técnica, com a equipe de qualidade, para a gente colocar isso em prática. E voltando para a segurança, que foi a pergunta com relação a guarda municipal recém-instalada, eu sempre falo, e já conversei com alguns guardas municipais, eu sempre falo que a guarda municipal, no seu papel preventivo e também na maturação, tendo em vista que ela é uma guarda recém-instalada, mas também cercada de profissionais muito competentes, que precisam ser valorizados, precisam já ver essa questão do próprio reajuste salarial, que já é algo que eles já estão nos cobrando. A própria equiparação salarial é um ponto que eles também destacaram. Infelizmente, eles são cobrados, isso eu sei porque não só sinto, como eu sei que eles ultimamente estão cobrados até pelo próprio poder público, para a guarda municipal atuar como uma fábrica de multas, isso que lesa nós, cidadãos que andamos no dia a dia, e não exercer o papel que ela deveria exercer, mas não por culpa dos guardas municipais. Eles recebem, obviamente, ordem dos seus subordinados, mas eu vejo que ela é muito importante para Itapema, foi um passo muito importante a guarda municipal. A gente tem que ter tecnologia, tem que trazer tecnologia, tem que fomentar a guarda municipal, valorizar os guardas municipais. Além disso, Itapema tem que investir num sistema de monitoramento que verdadeiramente funcione e que não custe essa Babilônia desse sistema atual, que hoje nem funciona direito. A gente precisa fazer um cercamento eletrônico, e Itapema geograficamente é pequena, e é possível fazer não só um cercamento eletrônico, como também compreender ele com câmeras de monitoramento para reconhecimento facial, reconhecimento de placas, fazer com que isso seja também distribuído em alguns pontos estratégicos para transmitir para quem mora, para quem vive, para quem nos visita, a sensação de uma cidade segura, até porque hoje Itapema não é segura. Os dados nos apontam que ela não está entre as 10 principais cidades do estado de Santa Catarina. Então, ou seja, é silencioso, mas a gente não tem hoje essa sensação de segurança em Itapema. Esse cercamento eletrônico, uma guarda municipal funcionando e ela sendo valorizada, e mais do que isso, essa integração também com outras polícias, para justamente organizar, ver o papel de cada uma, essa atuação em parceria, de forma organizada, a gente vai dar sim um choque também de gestão na parte de segurança pública, pois isso influencia também em quem nos visita, isso vai influenciar também no turismo, vai influenciar na qualidade de vida de quem vive, de quem trabalha e de quem mora aqui. Agora, Clóvis, eu tenho reparado, no seu discurso isso vão estar literalmente escrito no teu plano de governo, mas hora ou outra você faz referência ao uso de tecnologia, né? Hora ou outra você faz essa referência com as câmeras conectadas, com a possibilidade que a pessoa faça os agendamentos de consulta através de um aplicativo, para regular a própria questão do fila única. Que experiência te motivou, te motiva? Você viu alguma coisa em um determinado local que te chamou a atenção nesse sentido? Como é que você pretende trazer isso para Itapema? Vai ter um custo, isso né? Isso tem um custo muito alto, porque não é só a compra do aplicativo e o desenvolvimento do aplicativo, mas é a preparação da infraestrutura da cidade como um todo. Como é que você imagina isso? Quando a gente traz ideias que as pessoas acham, né? E faz total sentido se preocupar com alto custo, eu falo para vocês que Itapema, além de uma arrecadação multimilionária, a gente perde de aumentar essa arrecadação para projetos e viabilizar projetos de desenvolvimento, porque é uma prefeitura preguiçosa para buscar recursos, que o que mais tem é de monte, tanto no governo federal, governo estadual, e quero aqui reforçar, não pense que o próximo prefeito ou o próximo prefeito vai se basear porque eu sou amigo do governador, o governador vai governar o estado e não administrar Itapema. Gente, o governador vai ter relação com qualquer prefeito que vir a Itapema, até porque Itapema é muito interessante para o estado de Santa Catarina, assim como o governo federal. A gente tem que realizar projetos independente de quem seja o presidente, mesmo não concordando com a ideologia de quem está lá, mas a gente tem que se preocupar em Itapema. O próximo prefeito tem que ser de Itapema e ele tem que governar para Itapema. O uso da tecnologia eu fiz dentro da minha empresa, dentro dos negócios. O que me possibilita hoje estar aqui concorrendo e até assumir a prefeitura para passar o tempo em que a cidade entender que eu desejo continuar vencendo as eleições, se for da vontade popular, eu
Passei por um sistema de automação da empresa que envolve toda a parte técnica, envolve a parte de engenharia, com sistemas na parte administrativa, sistemas de ponta, onde num dashboard hoje eu consigo enxergar a empresa até pelo celular, para ver a empresa na linha de tempo, onde eu posso ter ou não exposição de caixa junto, porque pega informações do custo da obra atualizado, pega informações administrativa de contas a pagar, conta a receber, me joga essa linha resumida e de forma interativa. O poder público, essa conta é muito barata, porque a gente sabe que a gente tem uma cidade promissora, a possibilidade de realizar parcerias público-privada também é algo que está dando muito certo em cidades vizinhas, e a gente sabe que é um modelo que dá certo. Então, a ideia de informatizar, trazer tecnologia é para deixar a cidade um pouco mais atualizada, com cara de Itapema. Isso eu vejo falta. Tanaka, se tu pegar um link da saúde, ou se tu pegar o atendimento, fazer o cidadão ir 4 da manhã, resolveria com tecnologia. Se tu pegar a fila das creches, que está em 1.000, só que a gente sabe que as escolas também fazem a inscrição dos alunos para a creche das crianças, e também tem outro sistema que controla, eles não unificam, não botam tecnologia, até porque a vaga da creche, vale destacar, às vezes ela é 1.200 para uma mãe que precisa colocar seu filho, mas para a escola do bairro em que ela mora, que ela deseja, seja a fila 59. Só que essa mãe precisa saber, ela não sabe. Como que a gente tem controle disso? Qual é a transparência disso? Isso se resolve com tecnologia. As câmeras de monitoramento foram gastas uma grana, não funcionou. Ela pode funcionar com custo que, pelo que vai dar de resultado para a cidade, essa sensação de segurança efetivamente sai muito baixo, é um custo que Itapema consegue absorver, e pelo contrário, a gente precisa e tem necessidade de ser uma Itapema em referência em todas as pastas, e não seria diferente na segurança pública. O senhor falou em creche, o senhor falou em outras situações aqui que demandam um investimento público. Exatamente. Nós temos um assunto aqui que também está sendo latente nessa campanha, chama-se habitação. E quando eu falo em habitação, especialmente daquela mão de obra que os ganhos não são tão robustos como muitas outras profissões, e que hoje está muito difícil morar em Itapema por conta dos aluguéis valorizados. Custo de vida altíssimo na cidade. O custo de vida aqui é muito alto. Como é que o senhor vai resolver isso? Porque tem tornado, inclusive, o senhor é empresário, tem as suas empresas. O senhor sabe também que é difícil você tem que buscar muitas vezes a mão de obra que já foi daqui, que hoje está fora. O senhor tem um plano para isso, e como é que vai fazer? Então, o plano de habitação é algo que me chama muita atenção, e está não só no nosso plano de governo, como também faz parte das nossas diretrizes, e é quase imprescindível que Itapema comece e inicie logo. E a gente vê que Itapema já desenhava esse plano de habitação há pelo menos 8 anos. Já tem até o local, o terreno, e não foi feito sequer colocado um tijolo no local. E agora o candidato que representa o governo, a continuidade, está falando em fazer um plano de habitação para 1.000 residências, 1.000 novas habitações, e realmente isso pode ser que vende, mas a gente não pode enganar o cidadão, aquele que precisa do seu lar, aquele que está necessitando disso. Eu sempre falo que a cidade de Itapema está fazendo com a nossa mão de obra, principalmente da matriz econômica principal, que é a própria construção civil, mas outras mão de obra, está empurrando a mão de obra para fora, justamente porque a gente tem um alto custo de vida. Aliado a isso, aquela mãe que não consegue a vaga numa creche, ela não vai para o mercado de trabalho, se comprometendo a renda familiar, aí a gente piora, porque já tem um alto custo de vida com aluguel, e essa mãe também não vai para o trabalho. Eu puxei a creche porque as secretarias, Tanaka e professor Helly, elas têm que estar sincronizadas. Isso é uma gestão de qualidade, porque uma acaba interferindo no resultado da outra. Elas não podem ser tratadas como forma independente nem de gestão independente. Então isso é modelo de gestão que eu defendo. E o plano de habitação, ele tem que ser feito de forma emergencial, porque o reflexo justamente está na nossa mão de obra que está sendo empurrada para fora da cidade. O senhor sabe que muitos recursos, inclusive na LDO, é baixo, aqui 2.600.000. O senhor vai ter que buscar verba no governo federal, que não é do seu partido. E aí, o senhor vai buscar lá? Com certeza, é aquilo que eu falei antes. O próximo prefeito, ele tem que governar, e não outros políticos que têm cargos distintos. O próximo prefeito tem que sim se relacionar com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa do estado, com a Câmara
federal e com o governo federal. Obviamente que a maior gama e parte dos recursos vem do governo federal. E repito, Itapema não se preocupou, não foi atrás, talvez por uma alta arrecadação, mas a gente tem que melhorar e muito, aumentar, ampliar esse leque de investimento. Realizando bons projetos, tendo uma equipe técnica para realizar esses projetos, eu não tenho dúvida, Tanaka, que a gente não vai deixar escapar uma emenda, seja um recurso que venha para nós investir em infraestrutura, para nós investir em plano de habitação, para nós criar um modal na própria infraestrutura para resolver problemas de mobilidade. Você pode ter certeza que a gente terá uma equipe profissional e técnica para não deixar perder um recurso, que é uma pena que Itapema ficou tão preguiçosa para buscar recursos no governo federal. Vou falar de inclusão, proteção das famílias atípicas. Eu queria entrar nisso, se me permite fazer a introdução. Bom, e aí eu já quero que o professor fale, inclusive, de mobilidade no que diz respeito às pessoas com deficiência, né? Eu queria usar isso de uma forma bem particular, porque eu sou pai. Sim. De uma pessoa com necessidades especiais, de uma pessoa atípica, que é o Vinícius, e eu sei que o candidato Clóvis Júnior também é pai da Maria Alice, uma linda, inclusive. Eu queria saber exatamente o que ele imagina nesse sentido de inclusão de uma forma geral, né, Clóvis? A gente está falando da questão escolar, a gente está falando da questão da movimentação, do ir e vir dessas pessoas. Sim. A gente está falando de uma sociedade que seja mais múltipla, amparada. A gente está falando também do atendimento a essas pessoas que é carente. Ele precisa de um terapeuta ocupacional, ele precisa de um fonoaudiólogo, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um fisioterapeuta. Como é que você imagina o seu projeto? E claro, são duas expectativas, né? A primeira é a expectativa do pai, que anseia por ver o seu filho sendo bem tratado, bem atendido e que ele possa cada vez mais se desenvolver. E a expectativa do gestor, que sabe das dificuldades que vai se enfrentar para implantar esse ambiente, porque é mais do que um projeto, Tanaka, é um ambiente de inclusão. Como é que faz para isso acontecer, para essa sintonia acontecer? Quando fala nesse projeto que envolve crianças atípicas, naturalmente é uma situação que eu tenho dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro da minha casa, né? A Maria Alice, hoje, e desde quando nasceu, ela é uma preciosidade em nossas vidas, ela nos inspira, ela me motiva dia a dia a enfrentar esse processo eleitoral, que é um processo árduo. Não pense que entrar para as eleições é algo simples, é um processo árduo, mas a Maria, ela me encoraja, a Maria, ela me dá um direcionamento, ela me mostra o quanto o poder público pode ser bom para as pessoas. Eu tive, para Maria estar desenvolvida do jeito que ela está, inclusive sendo destaque na salinha dela, eu tive, obviamente, que ela foi muito motivada com profissionais para ela chegar nesse nível, né? Da parte cognitiva. A gente lidou, eu tinha até dó, ela tinha meses de idade, era físio, era fono, hoje ela já está fazendo musicoterapia, daqui a pouco ela entra na ecoterapia. Eu fiquei vendo, Tanaka e professor Helly, o desenvolvimento dela, mas ela tinha todo um suporte. E a gente sabe que no município tem muitas famílias que não têm essa condição, e isso vai refletir, obviamente, no desenvolvimento da criança. Eu, inclusive, ajudei. Quando a Maria, a gente descobriu o diagnóstico, a gente começou a entrar em contatos e outras pessoas também entraram em contatos que tinham crianças atípicas, até para poder fazer uma base de apoio. A gente cedeu até para uma família, cedeu não, a gente pegou a nossa físio que estava contratada e pagou para ela fazer umas sessões nessa família que tinha uma criança com autismo e a criança não estava caminhando. E quando a físio fez 2 sessões com a criança começou a caminhar. Aquilo ali nos trouxe uma sensação de o quanto o poder público está omisso nessa questão para lidar com crianças atípicas que vão além da síndrome de Down, que vão além da paralisia cerebral, do autismo. Enfim, a gente sabe que tem tantas outras, né? O quanto o poder público está omisso, não só nas escolas, com a educação especial, que não está qualificado para isso, não só na mobilidade urbana, estão fazendo novas calçadas na minha praia e não estão respeitando em muitos pontos a própria acessibilidade. Aliás, a nossa cidade é muito péssima em acessibilidade. E no nosso plano de governo, quando a gente fala num centro para famílias atípicas, é porque só quem tem sabe a dor, principalmente quando recebe a notícia. Depois aquilo se transforma na realização. Hoje eu falo que a Maria é a melhor coisa que eu poderia ter na vida, mas no início, eu confesso para vocês, quando a gente recebe a notícia, a gente leva um choque.
Quando eu falei em criar um centro para famílias atípicas, professor Heli, e você que tem em casa, você sabe que os pais também precisam ser atendidos e suportados pelo poder público, com uma terapia, às vezes com psiquiatria, porque essa rede de apoio, o pai, de certa forma, naquele momento ele fica sem chão. E claro que a família é uma base, mas ele precisa também desse atendimento por parte do poder público. E a gente é omisso. E eu vou além. Essa criança, quando ela não é motivada, essa criança, quando não está cercada de profissionais que vai estimular a parte cognitiva dela, ela sofre no desenvolvimento. E isso para mim me dói, por saber que tem muitas famílias que não têm condições e o poder público não tem olhos para isso, principalmente em Itapema. O centro do autista está sendo construído, é excelente. Mas é mais do que isso, a gente precisa de um centro para famílias atípicas que vai atender crianças, jovens e pais, porque é todo um contexto que precisa ser preparado, que precisa ser estimulado, que precisa ser valorizado, pois só quem tem sabe que o poder público é muito omisso e que o contrário disso, um poder público presente nessas ações vai desenvolver bem a criança, vai trazer também conforto e qualidade de vida para a família, aquele sentimento de realização. Essa bandeira, quando envolve crianças atípicas ou famílias atípicas, conforme o nosso plano de governo, ela não só me toca, como ela vai ser com certeza muito pedida em casa pela minha esposa, que já ela defende muito essa bandeira, porque ela que gerou também, a Maria tem esse sentimento. E fora isso, é uma bandeira que eu vou carregar e a gente vai ser referência, assim como outras pastas, essa em especial vai ser referência no nosso governo. 8h28, professor, eu queria falar de sustentabilidade, né? Já falamos de segurança, esporte, causa animal, nossa, não tem deu bastante. tempo. Vamos para a próxima. Não deu tempo, não deu tempo. Vamos em outra oportunidade. São 8h28, mas aproveite esses 2 minutos, então, até para quem não conseguiu, nós não conseguimos, e não vamos conseguir com todos os candidatos, acredito, né? Não tem como. É muito complexo, né? É, muito complexo. Itapema hoje é uma cidade, não é mais uma vila. Exato. De pescador para administrar, uma cidade com um potencial imenso. O idoso também, a pessoa, já falou um pouquinho, a proteção, a mulher, enfim. Passa a gente fala aí, as redes sociais, tem o seu plano de governo lá que está detalhado isso, né? Com certeza, Tanaka. E aproveite para as suas considerações. Tá? Ok. Tanaka, professor Heli, Osmar, obrigado. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de eu estar aqui na Rádio Cidade. Para mim é um prazer imenso estar falando com vocês que estão nos assistindo ou que vão assistir depois. É muito importante vocês perceberem quem vai ser o próximo prefeito de Itapema, que grupo que está com esse prefeito. A gente vê hoje um governo de 8 anos que teve sim boas realizações, não podemos ser demagogo ao ponto, mas nos últimos 4 anos ficou um pouco acomodado e ficou preguiçoso. E Itapema pode mais. E vou além. Itapema precisa urgentemente de uma gestão técnica e capacitada. Eu peço que vocês percebam, observem o perfil Itapema, não cabe mais amadorismo. Itapema não cabe mais loteamento de cargos públicos para uma incompetência de um secretariado. Nós defendemos um projeto de cidade, um projeto que vai de encontro às pessoas. A prefeitura vai fazer o seu principal papel, que é atender as pessoas, ser referência na saúde, ser referência na educação, ser referência em mobilidade urbana, em segurança pública, trabalhar um plano de habitação, trabalhar com transporte público municipal que não temos, isso também influencia na parte de mobilidade. A gente investir em outros modais também, para conter e avançar no problema que é muito grave de mobilidade, mas fomentar também a cultura, o esporte, o desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável. Nosso plano de governo completo está nas redes sociais. A gente também está com esse plano sendo entregue em prece, que é um compilado, as principais ideias que a gente tirou do nosso plano completo e passou para cá. Esse a gente está também distribuindo, saindo dia a dia, conversando com as pessoas nas caminhadas, nas reuniões. A gente não para, a gente quer ao máximo chegar até você, dar um aperto de mão, um abraço, mostrar nossas intenções de um governo com qualidade, onde colocaremos não só as pessoas em primeiro lugar, como colocaremos Itapema no nível que ela merece. Por isso, estamos aqui, não só nessa sabatina, como também
fazendo lives para atingir um público que talvez a gente não consiga atingir. A gente está mostrando o verdadeiro projeto da renovação, o verdadeiro projeto que contempla essa Itapema que a gente precisa, uma Itapema com qualidade, baseada em gestores técnicos e qualificados. Por isso, eu peço seu voto, o voto no 55, Clóvis Júnior e Adriano Pivoto, para a renovação da nossa amada Itapema. Obrigado, candidato.